Uma Só Terra. Essa é a campanha da Semana Nacional do Meio Ambiente, comemorada agora no início de junho, e que tem como objetivo convidar geral a proteger o nosso planeta. Você deve ter visto nas nossas redes, @ufo_oficial, posts e caixinhas de perguntas com um nome meio complicado: ecotoxicologia. Uepa, foi até difícil de falar, tive que falar bem devagar, mas esse termo é mesmo relevante para nossa sociedade, tá? Fica ligado. A ecotoxicologia é a ciência que estuda a ação dos agentes químicos tóxicos no meio ambiente. A palavra é a junção de ecologia e toxicologia. Quando a gente respira um produto químico, numa fumaça, por exemplo, o nosso corpo tem proteínas que ajudam a fazer com que ele se dissolva na água e, consequentemente, seja eliminado do nosso organismo. O problema é que nem sempre as substâncias tóxicas vão embora, podendo causar doenças como câncer, dentre outros problemas. Quem vai nos ajudar a entender mais sobre os efeitos da ecotoxicologia é a Evelyn Siqueira Caixeta, doutoranda no programa de Genética e Bioquímica na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Ela vai contar sobre o projeto em que está trabalhando agora e vai, inclusive, spoiler, continuar a pesquisa nos Estados Unidos. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da UFO, e vocês já conhecem a Laura Justino, né? Estudante e estagiária de jornalismo aqui também. Ela estava no episódio anterior quando a gente falou sobre o Centenário de Arte Moderna. Aliás, se você não ouviu, vai lá ouvir quando esse acabar, que tá muito legal. E junto à Laura, temos hoje também a Viviane Aiko, estudante e estagiária de design do nosso time, que faz algumas dessas artes maravilhosas que vocês estão acostumados a ver nas nossas plataformas e redes sociais. A Evelyn tem muita coisa boa para compartilhar com a gente hoje, mas antes de deixar o papo rolar solto aqui, você pode seguir as nossas redes sociais. Estamos no TikTok, Twitter e nos canais oficiais da UFO, Instagram e Facebook. As arrobas você encontra na nossa descrição. Quer mandar um recado pra gente? É só salvar o 9966-2021, nosso WhatsApp com DDD 34. 9966-2021, a gente aguarda o teu áudio por lá. Agora sim, Laura, Viviane e Evelyn, a palavra é toda de vocês. Obrigada, Josi. Eu sou a Laura Justino e cumprimento aqui você, ouvinte. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido, o podcast oficial da UFO. Olá, Viviane. Olá, Evelyn. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Laura. Obrigada, Josi. Sou Viviane Aiko e é uma honra participar da entrevista desse episódio. E obrigada também por sua presença, Evelyn. Olá, é um prazer estar aqui e contribuir um pouco com a divulgação científica. Começando então, Evelyn, como a Josi falou, você é doutoranda em Genética e Bioquímica aqui da UFO. Você já cursou graduação em Gestão em Saúde Ambiental e já teve projetos financiados, né? Conta aqui pra gente um pouco da sua trajetória como pesquisadora. Sim, eu iniciei o curso de Gestão em Saúde Ambiental no ano de 2012, né? É um curso focado em saúde pública, as políticas, a melhoria de saúde do sistema no país, bem como a relação do meio ambiente com as ações antrópicas e de que forma o comportamento humano, a degradação devolve isso para a gente na forma de doenças. Então, é um curso multidisciplinar, né? E é importante dizer que as pessoas pensam sempre que gestão em saúde ambiental lida apenas com água, solos, e não, tem a relação com a saúde. E eu sempre trabalhei os meus projetos de financiamento da FAPEMIG com o professor João Carlos, né? De iniciação científica na área da educação ambiental, na Escola Técnica de Saúde, né? E a gente já avaliava a questão do Aedes aegypti e a influência na saúde humana. E então eu tive o convite do professor, meu orientador, Dr. Bosco Barbosa Pereira, que me convidou para trabalhar com a ecotoxicologia, né? E a gente fez avaliações com Aedes aegypti, peixe. Aproveitando o gancho, pode falar um pouco sobre a ecotoxicologia? É uma ciência que busca compreender, através dos efeitos poluentes nos organismos, compreender e prever a possibilidade de uma poluição ambiental, quais as medidas, né, a população deve tomar,
a partir dos dados científicos, por isso é tão importante. Então, a ecotoxicologia, através de uma concentração base, por exemplo, a aplicação de um inseticida, a gente coloca a concentração usual, recomendada pelo fabricante, na aplicação em solo, por exemplo, e aplica isso em peixes. Eu sempre trabalhei com peixes e microcrustáceos e avalia a concentração dos efeitos não observados, a concentração mínima em que esses efeitos já são observados. Efeitos como, por exemplo, uma dificuldade na reprodução, na alimentação, a natação do peixe se torna errática. E dessa forma a gente consegue ter um espectro, né, dos efeitos desse poluente. Legal. E sobre essa sua atual pesquisa, nós ficamos sabendo que você já está de malas prontas para os Estados Unidos, onde vai pesquisar como um composto químico presente no ar poluído pode alterar os nossos genes e provocar doenças como câncer. Que composto químico é esse? Explica um pouco sobre a sua pesquisa para a gente. Inicialmente, esse projeto será desenvolvido, né, em parceria com a UFO e a Universidade do Alabama, na cidade de Birmingham, através do financiamento do programa Fulbright. Esse projeto foi feito, né, em complementação à ecotoxicologia. Então, eu tinha necessidade de entender mais a fundo, molecularmente, celularmente, quais eram os danos nesses organismos. Eu já tinha observação dos efeitos. O composto que eu vou utilizar é o benzopireno, que é um composto hidrocarboneto policíclico aromático, né? Ele tem 5 anéis benzênicos condensados, então é um composto muito estável no meio ambiente, muito difícil de ser degradado, até porque é um composto lipossolúvel, né? Então, eu vou fazer a parte de ecotoxicologia usando o zebrafish, que é um peixe muito similar, tem 70% de similaridade genética com o ser humano. Então, a hipótese é de que o que ocorre com esse peixe possivelmente vai acontecer com o ser humano. E dá uma margem muito grande também os efeitos no ecossistema. Então, daí a importância dessa pesquisa, né? E as alterações celulares ocasionadas pelo benzopireno pode levar ao câncer, né? Tanto na questão da genética, da expressão gênica que é alterada, tanto também com relação ao estresse oxidativo, né? Então, há um desequilíbrio entre radicais livres e agentes antioxidantes, e isso gera o descontrole, né, do crescimento celular. Por isso, pode ser passível do desenvolvimento de câncer a longo prazo, né? Não é uma exposição aguda. Evelyn, como você acha que a pesquisa vai ajudar e até ser aplicada no dia a dia das pessoas? Seria mais nessa descoberta para evitar o câncer, é isso? Não só isso, né? Como o zebrafish tem uma alta similaridade com o ser humano, né? Por exemplo, tem produção de estrogênio, tem vesícula biliar e vários outros órgãos. A minha hipótese também é de que organismos obesos, por exemplo, né? Um indivíduo obeso está em constante síndrome metabólica, o corpo está sempre inflamado. Então, a importância é a seguinte, eu vou avaliar se nesses organismos obesos a expressão gênica de determinadas enzimas que degradam esse composto no corpo, ela é alterada. E essa alteração constante no corpo que leva ao câncer. Então, essa pesquisa tem uma importância para meio ambiente, saúde pública, para genética e essas questões aí de obesidade, né, que está associada a todas essas questões. Você disse sobre obesidade. Eu li aqui a matéria que saiu no portal Comunica UFO, que você foi entrevistada. Aliás, você que nos ouve, acesse www.comunica.ufo.br/ciência, lembrando que é sem acento, para ficar por dentro das pesquisas que acontecem em nossa universidade. Repetindo, www.comunica.ufo.br/ciência. Então, aqui no portal Comunica, eu li a reportagem com você, Evelyn, e uma curiosidade é que nessa viagem para os Estados Unidos, você vai engordar os peixes, é isso mesmo? Para quê? Tem a ver com isso que você acabou de falar, né? Exatamente. Num primeiro momento, serão desenvolvidas as análises ecotoxicológicas, em que o zebrafish será exposto ao benzopireno. Em segundo plano, também tem essa parte de engordar os peixes. Posteriormente, avaliar a questão da expressão gênica, né? E fazer um comparativo. De fato, um organismo obeso, ele tem essa alteração na expressão gênica mais do que um organismo não obeso, né? E eu vou avaliar fêmea e macho também, para ter amplos dados e fazer uma análise bem, tanto qualitativa quanto quantitativa. A resolução CONAMA, número 357/5,
institui o uso de testes ecotoxicológicos como parâmetro de qualidade como efluente. Qual lei, ou se tiver mais de uma, você destacaria como uma das mais importantes nessa área? Sim, tanto a resolução CONAMA 357 como a 430, que é complementar, são muito importantes, né? Porque essa resolução estipula os parâmetros para tratamento de efluentes, o tipo de químico, qual a concentração que pode estar presente ou não. Estipula também o tratamento dos efluentes de indústrias no lançamento, né? É necessário também avaliar a vazão do rio, toda essa situação, para que o ecossistema não seja afetado. Então, entre os testes ecotoxicológicos como tão importantes nessa avaliação, né? Mais importante do que isso também, é bom a gente associar isso à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Da Lei 12.305, que cita também sobre a destinação dos rejeitos. O rejeito é o que não pode reutilizar, não pode reaproveitar. Então, muitas vezes esses rejeitos são lançados nos rios, nos ecossistemas, de um modo geral. Então, é importante que essas políticas, essas resoluções sejam contempladas e sejam aplicadas. E isso nem sempre acontece. Então, é aí que entra a ciência, para tentar mitigar os impactos, tentar mostrar para a sociedade o que ocorre no caso de tanta poluição ambiental. Então, Evelyn, depois desse papo esclarecedor, na sua opinião, por que a ecotoxicologia é um tema importante que merece debate? Porque é uma ciência que busca amenizar e mostrar para a sociedade por que a poluição ambiental afeta tanto os animais quanto nos afeta, e a importância da prevenção, né? A ciência do meio ambiente em geral, ela quer a prevenção, mas o ideal é que as pessoas tenham a consciência. Todo mundo sabe, mas a consciência muita gente ainda não tem. Então, a ecotoxicologia vem também para mostrar outro lado que as pessoas não têm conhecimento e gerar essa consciência. Para encerrar o bate-papo, por que você começou a estudar essa área? Porque, na verdade, o convite veio do meu professor orientador. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de trabalhar em laboratório. Então, ele percebeu isso e me convidou. Falou assim, Evelyn, eu trabalho com ecotoxicologia, eu uso peixes, né, em diferentes concentrações de diversos poluentes, e me explicou como que funciona e eu fiquei apaixonada. E foi um tiro certeiro. Desde então, eu não larguei mais a ecotoxicologia, e é o que eu gosto de fazer, e agora eu estou me descobrindo, né, complementarmente, a área de genética associada à ecotoxicologia, que também é muito importante. A gente tem resultados muito bons, pesquisas muito proveitosas para a sociedade, para a saúde humana, para a saúde ambiental. Bacana! E desde a sua primeira graduação, você sabia que você queria seguir essa área? Pergunta Sim. Pessoal agora. Sim, desde que eu comecei a graduação, que eu pude trabalhar um pouco com ecotoxicologia, eu já tinha certeza que é a área que eu queria, né? No mestrado, eu trabalhei um pouco com biotecnologia ambiental, eu não estava com esse atual orientador, mas foi um grande aprendizado também, e na primeira oportunidade eu voltei para a ecotoxicologia. E agora eu estou me aventurando aí na genética e um pouco de bioquímica. Então, eu quero ser cientista, já me considero uma pesquisadora, então é isso aí. E parabéns! Muito obrigada. E complementando a minha formação acadêmica, eu sempre busquei trabalhar em eventos de extensão, então consegui apoio da PROEX, trabalhos também comunitários associados a esses eventos de extensão com foco em saúde ambiental, e essas ações dentro da universidade são muito importantes para qualquer estudante, tanto para relacionamento profissional quanto para crescimento pessoal acadêmico. E devido a esse histórico, essa energia minha como estudante da academia, eu fui agraciada também com bolsas CAPES e CNPq, agora no mestrado e doutorado, justamente pela participação. Então, eu gostaria de deixar um recado aos estudantes da graduação que tentem aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a academia oferece. Isso mesmo, e lembrando que a PROEX é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO. Estamos encerrando aqui a nossa entrevista. O meu muito obrigada para você, ouvinte, obrigada pela parceria, Viviane, e o meu muito obrigada para a Evelyn, que aceitou o nosso convite com satisfação e esteve presente aqui hoje. Muito obrigada. Isso mesmo, Laura. Também agradeço a parceria, a atenção do ouvinte e obrigada a você, Evelyn, por estar aqui conosco. Muito obrigada. Eu acredito que
poderei, com esse podcast, contribuir bastante com os estudantes da UFA aí que desejam fazer um doutorado de sanduíche, né? E eu poderia deixar aqui o meu e-mail da UFA para caso algum estudante de doutorado queira entender mais sobre esse programa, que é 100% financiado pelo Departamento de Estado norte-americano. Então, meu e-mail é evelyncaixeta@ufo.br. Sintam-se à vontade para contatar-me. Financiamento que é muito importante nos dias de hoje, né? Muito, muito, porque eu acredito que eu terei um grande acesso a novas tecnologias, equipamentos, e que em alguns momentos aqui no Brasil, né, pela falta de apoio do governo à ciência, torna limitante o acesso de todo estudante que atua em laboratório, né, a reagentes, a equipamentos, etc. Então, eu acredito que eu vou aprender muito e poder contribuir com os estudantes aqui do Brasil, com a ciência brasileira, com um novo ramo, um novo olhar sobre a ciência. Com certeza. Muito obrigada e boa viagem. Muito obrigada. É com você, Josi. Que conversa sensacional, Evelyn! Muito obrigada mesmo pela tua participação. O tanto de gente que quer seguir carreira científica e mesmo a gente falando aqui no podcast, né, toda semana, 1001 coisas sobre o mundo da pesquisa. É sempre ótimo receber alguém que tem tanta gana no que tá fazendo, dedicada mesmo à produção do conhecimento e comprometida com retornar tudo isso que tem recebido, né, por meio de uma educação pública de qualidade, poder retornar isso à sociedade, contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas. Enfim, obrigada, Evelyn. Ótima viagem pra você. Muito sucesso na tua caminhada e vamos conversar de novo futuramente, hein? Atualizar o andamento dessa pesquisa. Já fica o convite. E sem dúvida, obrigada pela condução, Laura, já bem conhecida por aqui pelos Ao Pé do Ouviders. E obrigada, Viviane Aiko, sempre arrasando nas artes. Hoje ela veio aqui dar uma aulinha como entrevistadora. E tá de parabéns, né não? Aliás, você sabia que dá pra avaliar o Ciência ao Pé do Ouvido? Tem lá no teu tocador de podcast um espaço com estrelinhas. Ali você consegue expressar quão bacana você acha o Ciência ao Pé do Ouvido. Leva nem 15 segundos. Avalia a gente lá. Vamos ouvir agora a jornalista Nayara Chaya recomendando conteúdos que, assim como Ciência ao Pé do Ouvido, valem o acesso. Chega mais, Nayara! Muito obrigada, Josi. Olá, o Pé do Ouviders, eu sou a Nayara Chaya e estou de volta trazendo comigo um quadro bem famoso por aqui. Se você é um Pé do Ouvider raiz, vai lembrar da época que a Jelen aparecia por aqui e trazia algumas indicações de conteúdo sobre o tema do nosso episódio. E como eu sou famosa na equipe do Ciência ao Pé do Ouvido, como aquela que sempre divulga a palavra de alguma coisa, hoje vim aqui divulgar a palavra da ecotoxicologia. Para isso, separei alguns conteúdos para você se aprofundar no tema. Começando por documentários e valorizando as produções nacionais, o doc Lixo Extraordinário está disponível na Netflix e acompanha o trabalho do artista plástico Vic Muniz, no Jardim Gramacho, maior aterro sanitário da América Latina. Missão Azul é um doc de 2014 que mostra a campanha de uma oceanógrafa para salvar os oceanos do mundo de ameaças como a pesca abusiva e os resíduos tóxicos. Por fim, Minimalismo Já foi lançado em 2020 e aborda os efeitos do consumismo no meio ambiente. Eles também estão disponíveis lá na Netflix. Mas se você é daqueles que curte maratonar séries, Nosso Planeta é daquelas que impressiona. O projeto viaja por cerca de 50 países, mostrando como é a vida na natureza de cada um deles e os impactos das mudanças climáticas. Para os fãs de High School Musical, nosso eterno Troy, ou melhor, Zac Efron, estreia a série Curta Essa, em que mostra muita comida boa e também iniciativas ecológicas para ajudar a salvar o planeta. Agora, se você, assim como eu, gosta de um bom livro, sendo do time papel ou do time e-book, também temos livros sobre esse tema. Começando por Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do grande Ailton Krenak, e o Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Eu nem vou falar muito desses, que é para te deixar mais curioso. E claro, não podia deixar de fazer um jabá e te convidar a ouvir a série sobre mudanças climáticas
que fizemos aqui no Ciência ao Pé do Ouvido em outubro de 2021. Bom, ao pé do ouviders, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E se você tem alguma recomendação, comenta aqui nesse episódio ou lá nas nossas redes sociais, tá bom? Até a próxima! Documentários, séries, livros, inclusive do Ailton Krenak, que eu tive a honra de entrevistar no 12º episódio, título Povos Indígenas Hoje, aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. Só recomendação boa, claro, pela voz da excelente Nayara Achaya. Agradeço a participação e, inclusive, vou aproveitar para adiantar aqui que vocês, ao pé do ouviders, vão ouvir cada vez mais a voz dela neste podcast. Modéstia à parte, sensacional, né? Para encerrar, eu vou te convidar como de costume. Compartilha esse episódio com todo mundo. Segue o Ciência ao Pé do Ouvido nas redes sociais e na tua plataforma preferida de podcasts. Quando você favorita, fica por dentro de todas as novidades sem nenhum esforço. E sempre que quiser, pode mandar uma mensagem pra gente com um áudio de sugestão, crítica, elogio, dúvida, enfim. É só enviar no 9966-2021. Só não esquece de colocar o DDD 34. Eu sou Josiele Ingrid, super agradeço a tua companhia até aqui. Se cuida, tá? Abração, tchau, tchau! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. Na supervisão do roteiro, a jornalista Nayara Achaya. Produção e entrevista desse episódio foram das estagiárias Laura Justino, de jornalismo, e Viviane Aipo, de design. A comunicação imagética foi feita pela Ludmila de Castro, também estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com a Nayara e a Laura. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.